Salve, salve, salve a todos, boa noite a você que me vê aí na sua casa, a você que está vendo a reprise de Império. Já sabe que o Comendador morre no final, né? Já estou logo adiantando, se você não viu essa novela há 6 anos atrás, eu já lhe adianto que o Comendador morre no final. Então, não assiste, vem para cá, vem para Oração Boa Evocação, porque hoje a gente está de casa nova, quer dizer, de casa reformada, mudamos o nome do canal, mudamos o... Né, já temos a caneca, vocês já viram nas outras edições, temos também a logomarca, e hoje eu chamei para estrear essa nova reforma, deixa eu ver aqui. Oi, já tinha me mandado a mensagem. Uma ruivinha muito gente boa, linda, né, fisicamente, e muito inteligente, acadêmica de medicina, essa parte a gente pula, né, Felipe? Se o Felipe estivesse aí, ele poderia até explicar para a gente, mas enfim. Gosto não se discute, cruzeirense, torce, ama o Cruzeiro. Mentira, ela é atleticana, ela está querendo me esganar aqui. Mas ela tem um dom. Cara, essa menina tem um dom. E eu vou mostrar para vocês, mineiros que estão vendo a gente aí, um pouquinho do dom dessa menina. Quero ver se vocês conseguem observá-la, né? Se não travar aqui esse guia do Chrome. Espera aí, WhatsApp. Vamos lá. Deixa eu ver se vai sair no YouTube. Cadê? Onde é que eu dou o play? Aqui. É uma ideia louca. Das pedras do muro nascerão. Eu tive um sonho estranho, eu quero te contar. Já não tinha mais medo de me aventurar. Parecia seguro por todo lugar. De muro vira ponte, pode acreditar. Já vem desmoronar barreiras, só fazendo bem. Sonhar um novo horizonte, vem comigo, vem. Vencer a vida com coragem, indo sempre além. Parte pra contagiar, fazendo bem. É uma ideia louca, ideia maluca. Nós somos muito desse mundo. É uma ideia louca, ideia maluca. Nós somos muito desse mundo. Uma ideia louca, onde nascerão. É esse sonho realizar e tudo transformar. Basta querer começar, contagiar alguém. Todos juntos.
E aí? É uma ideia louca. Ai, meu Deus, me apaixonei agora. Gente do céu. Tá mudo, mas agora não tá mais mudo, não, Filipão. Agora tá no ar. Estamos de fato no ar. Laura Esteves, a Muito moça que eu boa estou vendo, noite. a primeira vez que eu vejo o rosto dela, porque ela só aparece de máscara. Ah, a Laura é mascarada? Não, não é mascarada, porque ela cuida muito da beleza dela. Seja bem-vinda, Laura Esteves. Muito obrigada, Gabriel. É uma alegria muito grande estar aqui essa noite com todos vocês aqui no canal. Gente, ainda sob. Eu estou sob o Nirvana, o prazer, o banho do Espírito Santo, que foi a nossa abertura da Semana do Mundo Unido. Para quem não souber, vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou te perguntar: quem é Laura? O que come? Onde vive? O que faz? O povo quer saber. Então, minha comida preferida é caldo de qualquer sabor, principalmente feijão e de frango. Mas eu como praticamente tudo, menos comida japonesa, que eu nunca comi na minha vida, então não Ah, como. nunca comeu. Mas eu vivo em Uberaba, Minas Gerais, é onde eu faço minha faculdade. E acho que foram essas as perguntas. Você vive sozinho? Eu moro com minha amiga, que também faz faculdade aqui comigo. A gente mora perto da faculdade. E meus pais estão morando em Uberlândia, Nossa, longe, né? do lado. Longe, 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 longe. Eu queria perguntar para você: você faz faculdade De medicina. de medicina? E o que te Isso, levou para esse. Pode falar, desculpa. todo Desculpa, Laura. segundo período. Eu entrei em agosto do ano passado. Segundo período. E o que te levou, Laurinha, à medicina? Então, é uma história que começou no 7º ano do Ensino Fundamental 2, quando a escola teve a ideia de levar os alunos para passear pela UFMG e conhecer os cursos que haviam lá. Então, todo mundo ficou muito entusiasmado. A gente era de uma cidade próxima a BH, Divinópolis, e a gente foi numa excursão. E chegando lá, todo mundo gostou e ficou encantado com a turma de educação física que fez jogos com a gente, jogou queimada, então foi muito legal. Com o pessoal da arte que deixou a gente pintar alguns quadros, a gente foi numa exposição com eles. Pessoal da música que fez um show pra gente. E aí um outro curso que estava lá apresentando era a medicina. E esse era um curso mais intelectual, então a criançada não ficava muito por ali. E me chamou muito a atenção a forma como os estudantes estavam, de jaleco, assim, muito sérios. E eu fui para lá e comecei a conversar com o pessoal e vendo as peças anatômicas que estavam em exposição, eu senti uma coisa muito grande no meu coração, que eu tinha que descobrir o porquê que aqueles meninos tinham escolhido estar ali. E me deu vontade de estar ali com eles. E a partir desse momento, todas as vezes que eu ia no médico, a primeira pergunta que eu fazia, a primeira coisa que eu falava era uma pergunta que era: por que você escolheu ser médico? Antes de falar o que eu estava sentindo se eu estava mal, doente, né? A primeira coisa que eu queria saber era por que ele tinha escolhido ser médico. Eu queria entender o porquê que ele escolheu ser médico. Tinha tantas outras coisas assim, tão divertidas ali, e eu sentia que era um propósito que ia muito além do que eu conseguia explicar, porque eu senti algo muito forte no meu coração. E aí foi com as respostas que eu recebi que foi me agregando, e eu tinha certeza que eu queria fazer medicina. Uhum.
Eu nunca tive dúvida, eu nunca passou pela minha cabeça um outro curso. Eu até Não? tentei, sabe? Tipo, Eu queria ter uma segunda opção, porque tipo medicina o não quê? foi, tipo, uma outra opção que meu coração se agradasse tanto quanto. E eu não consegui achar Direito, nenhuma. direito é bom. Eu tentei gostar de tudo. Mas aí não tem como enganar o coração, não tem como enganar o que Deus propõe pra gente. É E verdade. agarrar essa oportunidade de estar na faculdade que eu tô é maravilhosa. Estou muito Uhum, apaixonada pelo curso e pelos meus colegas também, que a gente forma uma família. uhum. Minha irmã faz medicina também. Eu estou aqui. Olha o Felipe me provocando aqui, né? Fazendo parte do fã-clube da medicina. Minha irmã faz, eu estou aqui com ela, né? Preso aqui no interior de São Paulo, por causa da pandemia. Eu falei, disse, não volto para o Rio e nem para o Acre tão cedo antes de eu ser vacinado, né? Agora eu vou ter que ir ao Acre, porque lá até vai ser vacinado mais cedo, por causa tem Certo. comorbidade, né? Pessoal mais velho, assim, que nem o Felipe, da idade do Felipe, já velho, a gente vai ser vacinado e tal. Mas assim, então o teu negócio, a tua paixão, assim, foi pá! Foi aquele negócio tipo aquela pessoa que a gente vê e diz: ai, Senhor, esse é o meu amor. Foi, É medicina que eu quero fazer. sim. E foi bem difícil, sabe, perpetuar nesse caminho, porque eu sentia que eu tinha escolhido a medicina no início, e como eu não passei de primeira, eu tive que fazer o cursinho, eu sentia que a medicina não tinha me escolhido de volta. E eu queria gostar de outra coisa por causa disso, sabe? Eu queria, então, tipo assim, se ela não gosta de mim de volta, eu vou tentar outra coisa. Não é possível. Uhum. Porque no último Enem que eu tinha feito antes de ingressar na faculdade, eu conseguia passar em qualquer outro curso que eu escolhesse, menos na medicina. Aí eu E, fiquei reflexiva e rezei muito, orei muito a Deus para me abençoar na minha decisão, porque eu não queria fazer uma decisão que fosse diferente da vontade dele. E ele, entendi. muito sábio, como sempre, no tempo dele, revelou a vontade dele de uma forma que eu jamais esperava, de ser tão agraciada assim, em estar tão feliz com o que eu estou fazendo hoje. E me fala, quando você chegou assim e decidiu, pá, é, eu vou eu vou fazer. Aí você tem que conversar, obviamente, com seus pais, com a Sim, família, até com a Júlia, né, para dar um exemplo para ela, que ela está terminando e vai tentar, acho que se eu não me engano, ela disse já uma vez que era odontologia, isso. né? Até para a Uhum. Júlia. Como foi a reação deles, da família, Pra, assim, dos teus na escolha pais, da avós? faculdade ou do curso? É, eu sei que eles gostaram, mas, enfim, sempre pode ter alguém que questiona, né? Eu já tive aqui gente, eu já tive uma publicitária, já tive dois padres, né? Enfim, aí já dá para. Mas padre? Mas vai fazer publicidade? Mas vai fazer, sei lá, vai fazer isso, aquilo. Poxa, por que não faz engenharia? Por que não faz direito? Por que não faz medicina? Sempre tem alguém que questiona. O que teus pais te disseram? Bom, no início sempre apoiaram, porque eu ainda era muito criança, eu não tinha nem entrado ainda no âmbito dos vestibulares, então sempre incentivaram, assim, é, sempre quando eu ia ao médico e fazia as perguntas, eles sempre deixavam, nunca chamavam minha atenção, e gostavam que eu trocasse uma ideia para entender melhor o que era, não porque eu sempre falei que o motivo de eu escolher medicina era diferente. Era uma coisa que eu senti, sabe? Não era uma coisa com ideais totalmente visando. Hum, como que eu Dinheiro, posso essas dizer? coisas. Isso, não só o dinheiro, como assim, uma carreira profissional. Eu acho que eu visei
o lado realmente da humanidade, sabe? Que eu achei que me completaria. E eles sempre apoiaram bastante, e acho que isso foi essencial, porque a vida no cursinho é um pouco mais maçante, né? Então a gente precisa ter esse apoio familiar, assim como minha irmã também, foram peças fundamentais para eu ter seguido em frente. E quando eu tive a dúvida se era medicina mesmo, né? Quando eu tinha passado nos outros cursos, eles ficaram ao meu lado e me ajudaram a conectar o máximo possível através da unidade, né? Aproveitando aí a Semana da Unidade para falar dessa experiência que a gente teve como família em estar unidos para entender melhor, escutar melhor os sinais de Deus. Porque na capacitação que você deu também sobre. Você estava, né? Você estava, é Sim, verdade. Foi lá que surgiu o convite, inclusive. foi exatamente. E sobre a questão, né, de escutar a Deus nos pequenos detalhes. E às vezes no momento de euforia, a gente não consegue escutar tanta coisa acontecendo. E a unidade é essencial para a gente chegar mais rápido, pelo menos, né? É verdade. Laura, me falaram aqui, me sopraram, um passarinho me contou que para esse discernimento da vocação enquanto a profissão, você teve uma conversa com um certo amigo médico. Sim, Felipe. Ah, não, olha, nossa, que coincidência. Conta pra gente aí, como foi? Felipe é um cara, assim, não vou falar aqui, porque senão ele vai ficar se achando, mas, enfim, o quão importante, Felipe, foi essa conversa foi no teu discernimento. Felipe é um grande amigo, muito querido, um jovem de referência, com certeza, não só em meus estudos, mas na questão da minha fé, é, um exemplo de amizade que eu carrego para mim. Eu espero ser a amiga para os meus amigos da forma que o Felipe é meu amigo. E conversei com o Felipe sobre minhas aflições, sobre minhas angústias, sobre minha incerteza, se era mesmo esse caminho que eu deveria tomar, porque eu já estava na caminhada do cursinho, já tinha deixado algumas coisas para escolher a medicina, abdicado de alguns momentos, e não tinha ainda chegado um resultado. E aí eu procurei o Felipe, estava lá em casa, e a gente teve uma conversa que foi totalmente produtiva. E ele acreditou no meu sonho também, junto comigo, me apoiou e com certeza deu um exemplo de como perseverar na fé, porque ele também viveu isso, né? Já formou o nosso médico. É isso aí, doutor Anastácio Sdor, patrocinadora do canal, o único que Sim. aceita o Fox Saúde, que é o novo plano de saúde do Focolare, então se liguem aí. E o que eu mais me recordo da nossa conversa, além da disposição dele em me ouvir, foi as experiências que ele me contou dos pacientes que já chegavam para ele, né, agora, e dele sentir esse carinho. E é isso que eu espero sentir também. Então, foi maravilhoso. Olha quem está por aqui. Júlia! Ela que é a irmã mais bonita, né? Todo mundo sabe. Hum, e demorei para descobrir quem era quem por causa da bendita máscara, né? Diga-se de passagem, a Júlia sabe que eu já chamei ela de Laura algumas vezes. Ô, Laura, a gente estava conversando no backstage aí, no briefing, né? Como fala a galera da mídia, sobre vocação mesmo. Aí eu te perguntei assim, se você tinha enviado para alguém, você falou para mim que ele é o invisível, que não sei o que e tal, que ainda não existe. Aí eu toquei no assunto vocação e vou tocar contigo agora. Laura, você é uma Gen 2, ainda tem muita coisa pela frente aí para viver dentro do movimento, quem sabe.
Mas eu quero saber como anda esse discernimento vocacional. O que Laura pensa, Laura tem uma ideia. Laura está indo comprar leite, como eu falei naquele dia lá da, da encíclica, né? Da capacitação que você falou, né? Como que a Ara fez, foi comprar leite. Como é que Laura tá a cabecinha de Laura para esse discernimento vocacional? Laura vai para o Focolare, Laura vai virar uma mamãe daquelas de 5, 6, 7 filhos, ou Laura ainda não sabe, está esperando Deus dar a resposta? Então, eu confirmo sempre em minhas orações com Deus, diárias, e por enquanto, meu coração está bem tranquilo em relação à minha. Oi? Não, pode falar, não. A minha relação com Deus sobre a questão vocacional. Eu sinto que estar estudando, fazendo a medicina, exige um pouco mais de mim do que já exigiu em outros momentos dos meus estudos. Mas sempre senti uma vontade muito grande da questão materna, né, do matrimônio, e estou aberta, né, ao discernimento que Deus me conceder para melhor decidir ainda não tenho muita noção do que é a vontade dele em mim. Tem a sua, né? Mas a vontade dele você está pedindo ainda assim, né? Como o Felipe disse, tem que faça aparecer um outdoor, né, de neon. Olha, a gente tem 6 pessoas, a família Esteves está toda aqui, lembrando que Laura não é filha de Adriana Esteves, né? Não tem nenhum parentesco com a Carminha, apesar dela lembrar um pouco a Carminha da piadinha aí. Meu Deus, Gabriel. Foi horrível essa. Ô, Laurinha, indo um pouco... o Felipe falou alguma coisa aqui? Não. Indo um pouco assim, tem mais alguém na tua família que seja da área da saúde? Então, peraí, deixa eu pensar. Eu tenho uma prima mais distante que ela já se formou em medicina. Acabou de formar esse ano. E que eu me recorde ela. O mais próximo é sua prima? Sim. E vocês já trocaram figurinhas sobre a profissão? Já tivemos algumas conversas bem bacanas, sim, mas creio que pela distância que a gente tem de localidades, eu fui criada no Triângulo Mineiro e algumas outras regiões de Minas Gerais, e ela sempre em Brasília, então a gente não teve muito contato, assim, mas sempre que a gente conversou, ela me orientou muito na questão dos projetos da faculdade, projeto de extensão, das ligas acadêmicas, né? Das iniciações científicas. Minha metida muito nisso aí também. Sim, muito importante. E ela passou agora na residência da medicina médica da família, sabe? Lá no Rio de Janeiro, que agora ela tá. Entendi. Agora, se a gente faz roteiro ao vivo, a gente sempre esquece das coisas. Você estranhou alguma coisa, assim? Ou você se identificou de fato? Eu, quando eu fiz TI, fiz informática. Eu estou te perguntando isso porque sempre que a gente entra, não é, assim, direito. Eu sempre quis fazer direito, mas eu era mais ou menos da idade da Júlia. A Júlia tem 17 ou 16, né? Fez 18. Nossa, parece menos. Eu era mais ou menos assim da idade da Júlia, mais novo um pouco, e queria fazer, mas fui fazer TI. Tá, me formei da idade da Júlia. Quase, né, com 19. E, assim, não tinha aquela ideia de faculdade. Quando eu entrei em Direito, né, eu comecei a ver, e surgiu muitos casos, tinha muito caso, tinha um caso
Teve o caso daquela moça em São Paulo, muito famoso, da Eloá, depois teve o Nardoni, e eu falei, cara, que legal, que massa. E eu costumo dizer que todo mundo que entra em direito, e eu acho que a maioria das pessoas vai concordar comigo, mesmo que vá fazer direito tributário, direito de família, tem direito do consumidor, direito penal, entra por causa, né, que quer fazer justiça. Uhum. Você falou de um ideal, de não querer né, o negócio não é o dinheiro, é a profissão mesmo. Porque médico ganha bem, a gente sabe disso, não é, Felipe? Eu acho E que aí, não é bem assim. olha que não ganha bem, não, sim, ganha razoavelmente. Não vamos dizer que ganha bem, porque tem lugar aí que trata mal pra caramba as profissões. Espera aí que a produção está me chamando aqui. Certo. Enfim. E aí eu te pergunto, o ideal que você falou, quando você entrou, teve alguma diferença? Porque quando você entra na faculdade, você vê que a prática, né? Você pensa que você vai chegar lá e vai dizer, eu sou fulano de tal, eu vou te processar, eu não sei o quê. E eu já tinha, assim, tinha 23 anos quando eu entrei, então já não era mais o menino de 17, de 16 que entrou na faculdade, nem o de 19 que saiu. Eu tinha 23, já sabia mais ou menos o que era, mas vi que o barco não era tão fácil assim. Você sentiu esse impacto quando entrou? Então, eu entrei em meio à pandemia. E minhas Nossa. aulas começaram na faculdade apenas as práticas. Então, práticas para a gente ver as laminazinhas dos tecidos, né? Dos nossos órgãos, as peles, e também para a gente estar estudando a anatomia. E eu falo que no meu primeiro período eu fui agraciada com professores excelentes, maravilhosos. Eu me apaixonei por cada um e tive uma troca muito maravilhosa com cada um deles realmente. E no início da faculdade, eu já fiquei muito interessada em participar dos projetos de extensão, que foi onde eu me identifiquei muito com as causas principais que eles abordavam. Então, já no primeiro semestre, eu entrei em um projeto de extensão que a gente preza pelo cuidado da população em vulnerabilidade, em situação de rua aqui de Uberaba. Então, a gente vai, acolhe, procura sempre levar as nossas marmitas, leva o material de aferir pressão, de ver se ela precisa de algum curativo, levamos violão para fazer música também, cantar com eles, estar realmente presente com eles, sabe? E a gente fez isso através do Street Store móvel, que a gente vai no carro e levamos esses equipamentos e aí descemos na praça, nos locais onde eles se encontram. E também entrei em um projeto que a gente está recebendo as capacitações para trabalhar com os alunos da APAE, que são crianças que possuem algum tipo de deficiência intelectual. Então é tudo muito, me agrega muito, sabe? É algo que a faculdade ainda, no início, a gente estuda muito sobre demografia, uma coisa voltada para geografia até, para entender questão de epidemiologia. Então, não é muito sobre a medicina. Mas a minha faculdade, como ela tem um hospital universitário, ela já coloca a gente desde o primeiro momento dentro da universidade, onde a gente tem a oportunidade de conhecer a estrutura do hospital e conhecer a dinâmica dos pacientes com os médicos, da relação médico-paciente, né? E eu achei que tudo isso me fez apaixonar ainda mais pela área. Mas eu tive, sim, dificuldade em questão de assimilar a matéria. Então, eu queria ver a matéria, nunca tinha ouvido falar e queria aprender no mesmo dia que a professora apresentou tudo. E eu fui surpreendida com o seguinte: no cursinho, às vezes a gente tem aquelas matérias que você não pega por nada na vida. Física elétrica, no meu caso, é um exemplo bem forte disso.
A física é que nem o cara estava vendo um vídeo no TikTok, o cara, quem foi que falou, não lembro, física é matemática, é uma matemática mais difícil, né? E até hoje eu não entendi, a única coisa que eu lembro é a fórmula do peso, o resto não lembro de nada. E aí, o que acontece é que na medicina, apesar de haver sim essa dificuldade inicial, aos poucos Deus se revelou presente com muito carinho para, no meu entendimento, o Espírito Santo eu sinto é, ele comigo quando eu sempre oro antes de aprender que eu, meu Deus, preciso aprender isso. E ele tem se feito realmente muito presente para me acalmar, me tranquilizar e abençoar o meu entendimento, porque é muito complexo e muito perfeito o corpo humano. São muitos detalhes que não podem ser deixados passar, e não tem como você saber mais ou menos, ou você sabe ou você não sabe. É, eu vejo muito isso, né? Eu convivo, até falo, brinco com a minha irmã que eu estou aprendendo muita coisa assim. Eu vou até pedir isenção de matéria e entrar na faculdade, né? Porque eu já assisti Grey's Anatomy todo, estou assistindo The Good Doctor, né? Dr. Shaw está me ensinando muito, já sei fazer neurocirurgia, falo essas coisas todas para elas, e a única coisa que eu conheço de medicina mesmo é o Só Bota, que é o livro. Eu não sei se você... Sim. A única coisa que eu sei ler em medicina é isso, Só Bota, está escrito bem aqui, está do outro lado da parede. Mas o resto... Laura, recebi uma mensagem, mas tão fofa, porque eu achei que no começo era a mulher que tinha mandado. Quando eu fui ler, dá uma olhadinha nisso aqui, cara. Mas Eita, e agora foi mulher. Mas primeiro eu vou mandar essa daqui. Vai, computador. Ah, não, agora foi. A Ah, mamãe. olha aí, mamãe. Agora olha essa. Meu pacotinho. Ô, seu Luciano, dona Silvana, muito obrigado pela audiência aí. Família Esteves, família Magno. Daqui a pouco a Adriana parece brincadeira, gente. Eu não estou resistindo. Laura, falando em vocação, em série, doutor Anastácio, né, vai lançar um livro, inclusive, Anatomia segundo Felipe Anastácio, a gente também já está lançando aí na Focolar Editora. Te mandou uma pergunta. Existe alguma série de saúde que a Laurinha gosta? Ai, ai, me emocionei aqui. Porque, nossa, imagine daqui a pouco. Porque assim, a gente vê série de saúde, aí vê o cara operar. Eu vi no The Good Doctor aquele negócio que eles ficam ensaiando, operação, e minha irmã falou que tem nas Uhum. faculdades do Brasil. Eu achava que aqui estava atrasado, mas aqui tem. Eu vi Grey's Anatomy, quando eu era pequeno, Laura, minha mãe via Plantão Médico, acho que tua mãe e teu pai vão lembrar disso, Plantão Médico, enfim. Mas a gente sabe que não é assim, né? A realidade é Uhum. diferente. O cara não vai chegar lá e vai sair operando. Como, por exemplo, eu vi a Suits, né, que é uma série de advogados americanos, Uhum. né, como, por exemplo, a Globo antigamente fazia audiência, até que entendeu que para passar uma realidade tinha que ser normal. Né? Botava júri popular em tudo, e a gente sabe que no Brasil o júri só para direito penal. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: existe alguma série e você vê alguma que você gosta, assim, que te inspirou, e você tem alguma crítica, assim, quando você vê essas cenas de saúde, você vê, nossa, não é desse jeito, esses caras estão fantasiando demais. Então, eu não sou muito fã de série, mas aí como todo mundo falava da Grey's Anatomy, né? Aí eu fui assistir. Eu achei muito extensa, então eu não tive paciência de terminar, mas eu achei incrível a estrutura do hospital deles. Eu acho que o pessoal às vezes reclama que foge um pouco da realidade, porque no Brasil, infelizmente, aquele hospital tão bem equipado, né, os profissionais, as ideias, a forma como é ensinado, a relação dos residentes com os internos, eu acho que é muito fora do padrão brasileiro ainda. E eu
fico triste por causa disso, por a gente se assustar tanto. Por outro lado, eu vi em alguns episódios dessa série a questão dos pacientes não quererem ficar no hospital, quererem receber alta logo, porque eles teriam que pagar e não teriam dinheiro, porque lá, então, questão do plano de saúde, o SUS, não existe, né? Não tem esses programas lá. Então, é uma realidade também muito diferente. As pessoas não gostam muito de ir ao hospital, mesmo precisando, não querem estar no hospital. E o que eu vi mais ou menos foi isso, mas eu prefiro ficar assistindo as aulas que tem muita coisa atrasada para ver. É muito estudo. E eu Deixa eu te gosto, perguntar. a série que eu mais gosto e que eu assisto é uma que chama The Chosen, que é sobre. A tradução é Os Escolhidos. E é sobre a vida de Jesus Cristo na escolha dos discípulos. E tem um aplicativo que chama The Chosen também, a gente assiste de graça. E eu sou apaixonada nessa série. Essa série realmente me inspira a estar cada vez mais perto do Evangelho, porque a gente se apaixona pelos personagens, por Jesus. É uma forma muito atual de estar abordando. E eu adorei. Eu sigo os personagens nas redes sociais. Eles sempre fazem multirão da gente estar rezando um rosário, estar rezando, fazendo alguma oração. Aprendi até a falar um pouquinho inglês vendo eles falando. A gente aprende mesmo. Agora, antes da gente ir para o segundo aspecto, você sabe que você é conhecida no Brasil aí como a menina do Ideia Louca, né? Quer dizer, eu rodei. Olha só, antes de falar, Ana Gabriela Bonfim de Magalhães, lindeza. Ai, Ana? São presentes, são minhas amizades da faculdade. Que a gente Ana, fez obrigado. uma troca muito linda em estar sempre indo à igreja, sabe? Nos domingos. Que lindo, que lindo. Deixa eu te perguntar. E aí, assim, eu mesmo procurei esse vídeo para usar no aniversário do Trem de Segunda, né, que a gente fez uma peça publicitária, eu e mais o Felipe, mais alguns gen de São Paulo e as meninas lá do Nordeste, mas não consegui achar e tive que colocar a música do Gen Verde, né? Embora eu acho que a versão Laura Esteves seja muito melhor do que a do Gen Verde, não querendo puxar o saco. Mas, é a versão do regional São Paulo e Minas Gerais. Essa tua parte faz parte de São Paulo, né? Uberaba, né? Não faz parte do Minas Gerais e Rio de Janeiro, não, né? Ou faz? Eu creio que Ô, Branco, dá uma ajuda para nós aí. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Enfim. E aí eu te pergunto, você tem um talentinho para música, hein, garota? Sempre gostei muito. Eu aprendi a falar cantando, você acredita? Sério? Aham. Mamãe, me dá o meu leite. Mamãe, Mamãe, eu quero, né? Mamãe, eu quero. Aquela marchinha de carnaval. Sim. Foi assim, dona Silvana, que ela começou a falar? Mamãe, para eles vão falar. Eu machucava, eu cantava música contando que eu tinha machucado. Nossa, que eu sempre fui muito estimulada durante a gravidez. Minha mãe sempre amou escutar música. Tudo sempre foi relacionado à música. E eu acho que eu devo ter absorvido isso muito bem, porque foi algo muito natural para mim. É interessante. Mas você pensa nisso como um hobby, alguma coisa assim, talvez? Com certeza. Amo estar sempre ativa no Ministério de Música da Igreja. Já ouvi falar muito bem sobre a musicoterapia, né, o trabalho dela associado à questão da medicina. Então, acho que só tem a me acrescentar, realmente. Uhum. Agora, indo para... Não indo, mas indo também. Sua família é toda do movimento ou só vocês duas que são?
Meus pais, quando eram jovens, começaram no GEM. Foram G3, G2, e aí se casaram e formaram famílias novas. Uhum. E até hoje E estão? aí, sim, sim, até hoje. E aí eu sou considerada genfeto, né? Que é desde a sementinha lá na Desde a barriga da mamãe. sementinha. Ela está falando aqui, ela tá me ajudando aqui na geografia do focolário, dona Silvana. E você é ruiva mesmo, Laurinha? Vamos... Sou, Sério mesmo? sério? Gente, que lindo, eu acho muito bonito. Um bebezinho ruivo. Olha só, revelações de seu Luciano Magno. A primeira canção dela. A mamãe está na cozinha preparando a mamãe está na cozinha preparando a mamadeira. Gente do céu, isso vai. Nossa Senhora, que coisa fofa. Eu vou mudar agora aqui, arquivo confidencial. Daqui a pouco entra o Aqui, ó. Faustão aqui. Daqui a pouco entra o Faustão aqui. Se a gente falou já do seu desenvolvimento vocacional, profissional, da sua vontade quanto ao lado, né, da religião, de seguir matrimônio, quem sabe, se Deus lhe mostrar outro caminho também, você está disposta. Com Aí a gente. certeza. E você falou muito do agir do Espírito Santo na sua vida, né, da vontade de Deus. Antes disso, Sim, olha aqui, ó. Deixa eu pegar. a Ana Silvana está dizendo aqui que Laura é uma cantora nata. Aqui, ó, ele sempre comigo. Ops, Olha cadê? ele aí. Eu não sei. É, Aí, agora foi. Lindíssimo. aguenta coração, é isso? Boa, Felipe, ele fala isso, aguenta coração. E falando sempre disso, dessas, enfim, da presença, né, da Santíssima Trindade na sua vida. Laura, existe uma música do Gilberto Gil que, se eu colocar aqui, o YouTube certamente vai me derrubar. Um amigo meu cantou na live do padre, o YouTube me tirou a monetização. Eu não estou aqui para... O que interessa não é o dinheiro, é a mensagem que eu passo para vocês. Mas existe uma música do Gilberto Gil que chama-se Se Eu Quiser Falar com Deus. Eu vou compartilhar a letra aqui para você ter uma ideia. E agora eu tive essa ideia, para a gente ter uma ideia mais ou menos. Tem uma amiga minha que está vendo aqui, está super feliz de ver seus pais aqui na live. Olha, os Ai, pais super que orgulhosos. É uma amiga minha que foi catequista comigo no Rio. Vou já lançar a pergunta dela. legal. Tá aqui ela aqui, ó. Olá, Bianca. Os pais super orgulhosos aqui, muito legal. Pois é, Bia. Laura é um talento. Aqui, ó, a letra que ele fala. Se eu quiser falar com Deus, ó. Tudo isso ele vai falando, né? Como uma forma que a gente, vamos dizer, como é que a gente diz? Amoleça o coração, pare, né? Se desprenda de tudo e de todos. Eu acho que essa é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. Queria eu ter licença para falar aqui. Também a gente, Chiara fala muito do silêncio, Papa Francisco, e eu falei isso, né, naquele dia, na Cristo Vive, falou de ouvir, você acabou de falar isso também, de ouvir a voz, de escutar, e a gente não vai fazer isso do barulho. Existe uma música da Ziza Fernandes também, que fala das pequenas coisas, e aí eu vou perguntar, como eu perguntei para o Felipe se tinha um método filipiano de oração, eu pergunto se a Laurinha tem um método de oração, um método Laurinha de oração. Como que a Laurinha conversa com Deus? Como que é esse bate-papo? A Laurinha está no meio da rua e para, a Laurinha ouve música, seja religiosa ou música normal, a Laurinha senta, levanta, faz liturgia diária. Como que a Laurinha conversa com Deus? Então, meu momento com o nosso pai, né? Ele sempre eu gosto de colocar um louvor para eu estar em contato com ele através da música. E aí prefiro estar no meu quarto, né? Com as portas fechadas, bem reclusa mesmo, para criar um momento de oração. Então já coloco o louvor e já começo a louvar junto com a letra e
Enquanto eu escuto, eu gosto de estar sempre na janela, olhando o céu, acalmando meu coração. Gosto muito de fazer isso. Eu aprendi a fazer isso como uma forma de estar admirando também a natureza. E aí, logo depois, sempre vou para minha cama e gosto de acender uma vela. Ganhei uma vela no encontro de jovens da catedral. Gosto de estar acendendo ela e fazendo a comunhão com Deus sempre das minhas intenções, do que passa na minha cabeça, para ouvi-lo, sentir. E acho que é assim, meus costumes. Uhum. Mas sempre é com louvor, assim, você então sempre senta, faz uma oração, é mais ou menos Sim, assim na música. Que tipo de música ou religiosa você ouve? todos os tipos. Todos os Gosto tipos, todos os muito, tipos? todos os tipos. Gosto muito das músicas gospel em geral. Do movimento, principalmente. Gosto bastante da Católicas também, Rosa de Saron. Saron. Gosto, sabe, as casas worship também. Uhum. Não sei se você já escutou, Já ouvi falar, sim. mas gosto bastante também de sempre estar ouvindo as músicas que tragam um significado para mim, sabe? Uhum. E falando em oração, é verdade que você tem participação na Pastoral da Juventude aí? Sim, E conta pra gente como é que é isso. como? Eu participo aqui em Uberaba, na Catedral Metropolitana, é, com o serviço ao altar, então eu sou acólita. Recebemos uma Uhum. capacitação maravilhosa, orientada pelo Monsenhor Valmir, e o serviço ao altar, ele implica não somente em estarmos servindo para a preparação do sacrifício, né, de Jesus Cristo no altar, como também o serviço à comunidade, que a gente presta sempre atenção nas pessoas que estão à missa, se seria interessante chegar para uma conversa depois da missa em alguém que apresentou algum comportamento ou que precisa de algum auxílio, para a gente também ou estar conversando ou estar encaminhando, né, para o Monsenhor. E também participo no Ministério de Música e Adoração, então a gente prepara bastante nas missas online, a gente estava fazendo bastante barulho lá com os jovens, e o pessoal da faculdade abraçou essa ideia comigo. E foi um momento incrível, porque como eu estou morando longe dos meus pais, achei que ia ser uma dificuldade ir à missa sozinha, sabe? Porque é tão bom a gente rezar em família. E Deus foi tão cauteloso que ele não permitiu eu me sentir sozinha em momento algum. Ele me permitiu amizades que hoje formamos uma família, sabe? De sempre estarmos incentivando uns aos outros e estarmos presentes nas missas. Toda semana vamos juntos, voltamos juntos. Quando estava aberto as coisas aqui, a gente sempre jantava juntos no domingo, depois da missa também, tomava um sorvete, um açaí. Era um momento muito bacana, isso foi chamando a atenção de outras pessoas, sem ser do meu ciclo de amizade na faculdade. E aí, veteranos nossos da medicina se interessaram em estar indo à missa e foi agregando cada vez mais o nosso grupinho de orações. A gente tem um grupo no WhatsApp que chama Missa com os Amigos, porque aí ficou tanta gente que eu não conseguia administrar mais as conversas no privado, para estar chamando, para estar organizando a hora, as caronas. E foi algo Uhum. muito legal. E eu pedi ajuda para a tia Elvira, que é a responsável pelos Jovens por um Mundo Unido de Uberlândia, Abraço, porque Elvira. sim, temos muitos talentos, assim, gente que canta, que toca teclado, que toca um carrom, violão, e aí eu
queria saber administrar da melhor forma possível, porque não pode estar indo isso tudo de gente na equipe de canto, por causa da pandemia, tem os espaços. E aí a tia Elvira lançou o desafio, né, Dare to Care, ouse cuidar, para a gente estar tentando realizar em conjunto, sabe? E ainda a gente não realizou nada concreto para o próximo, mas realizamos algo concreto entre nós mesmos para a gente se fortificar, porque ainda o momento de pandemia aqui em Uberaba não permitiu a gente estar fazendo mais ações sociais além dos projetos da faculdade, sabe? Uhum. A gente, creio que uma amizade que se fortaleceu e que tem repercutido na faculdade, realmente. Eu não sabia que ia tomar esse rumo, mas graças a Deus fiquei muito feliz. Ô, Laura, e a produção me passou aqui que... Quem que é essa produção? Felipe Anastácio? Não sei, não posso dizer. Laurinha estava quase levando a turma da faculdade de Ivan para a missa. A Laurinha vai converter todo mundo, seu Luciano. A produção me passou aqui que sua família ajudou a organizar o encontro chamado Start JPMU. Sim. Conte mais disso para mim. Aconteceu em Uberaba, na época que todo mundo morava aqui, meus pais, minha irmã, eu, antes de eu entrar na faculdade, eu ainda estava no ensino médio, e tivemos a ideia, então, de fazer o JPMU Start aqui, a Val, o pessoal do movimento, Felipe, e meus pais agarraram a ideia, juntamente com a comunidade do Focolário de Uberaba, e organizamos para a região do Triângulo Mineiro, creio que Frutal veio, muita gente veio para cá. E foi maravilhosa a experiência, sabe? A gente estava esperando muito mais gente. E aí, no início, a gente ficou um pouco triste, porque não veio todo mundo que a gente esperava. Só que no final a gente falou, se vier 1, 2 ou 3, a gente vai dar o nosso melhor para esses 1, 2 ou 3. E veio até que uma quantidade razoável, e essa era a quantidade pensada por Deus, porque tudo foi muito bem estipulado, foi tudo muito emocionante, sabe? As experiências que cada jovem se permitiu fazer, todos que estavam lá se permitiram estar de coração aberto, de crenças diferentes, né? Não só católicos, não só cristãos, tinham alguns que se intitulavam ateus, né? E se permitiram sentir o amor, todos, independente da crença ou da não crença, né? E foi muito bom, foi maravilhoso, e eu tô com muita saudade dessa turminha. O pessoal de BH também ajudou demais da conta. De Uberlândia, uma turma muito legal também. Foi maravilhoso, realmente. Nossa, e a comida perfeita, né? Você sabe como é que é a parte interessante de todo o encontro, né? É a comida. Eu vejo em você, né? Você falou de estar sozinha, né? De ir à missa sozinha. Opa, caiu a cadeira aqui, gente. Erro de gravação. Fui apertar aqui, foi sem querer. Eu lembra muito a parte, assim, meus pais estavam sempre no Rio, mas eu, de fato, estava sozinho com a minha irmã. Eu fui catequista por 6 anos. Foi nesse período que eu conheci o movimento também. Tem que ter paciência. De criança ainda. Mas é legal. Eu vejo e ver as pessoas mais novas assim, né? Já de uma geração diferente. É muito bonito você ver assim, exemplos como o seu. Porque você vê que a chama não se apaga, né? Que o cêntuplo, de fato, é colhido devagarzinho, como ele bem ensinou, né? Que a messe é grande, mas você falou da quantidade também. Às vezes eu ficava bem ansioso assim, nossa, ficava triste chegar no final do ano, 9 crianças,
É. Ô, dona Silvana, um dia, quem sabe, um dia. Eu fiz o convite, né, para o casal Magno, o casal Esteves estar presente aqui, mas ela disse que é muito tímida. Está me falando aqui no chat. Mas, enfim, eu ficava meio assim, sabe? Poxa, mas não vai vir ninguém. Só 9 crianças esse ano, enquanto eu via paróquias com 10, aliás, com 10 não, com 30, com 50, paróquias com 200 crianças. Mas Deus toca o coração da gente e a gente vê que aquelas 9 ali, nossa, como a Bianca disse aqui, a Bianca sabe que Bianca é catequista, né? Catequese infantil é lindo demais. Trabalho na igreja, é muito bonito, né? Eu fico muito assim no trem também, o Felipe sabe, às vezes a gente fica, pô, mas não apareceu ninguém, só apareceram 5 pessoas. Mas tem encontros profundos. A Júlia vai lembrar muito bem de um que a gente falou sobre vocação, em que eu achei que a Júlia, no caso, era você, e no caso era a Júlia. Peraí, era a Júlia ou era você? Não, era a Júlia. E aí, muito emocionante, Júlia e Felipe vão lembrar, que eu acho que foi logo, teve a segunda que você apareceu de skincare, né? Que você estava lá foi logo pós-congresso GEM, que aí foi o dia que meu pai chegou e eu estava no aeroporto de Campinas, e aí eu vi aquela menina mas quem é essa menina? Aí o Felipe ia me passando, e teve no outro, duas segundas depois, não, foi já em janeiro, a Júlia, a gente falou sobre vocação o mês de janeiro todo, o dezembro assim, e Júlia deu um depoimento emocionante, foi uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, foi o que o seu irmão falou. Mas, enfim, a gente que está dentro da igreja tem que aprender a não se acostumar a não querer, né, a quantidade, embora a gente fique muito mais satisfeito quando dá muita gente. Laura, falamos de oração, de vocação, falta uma coisa que inclusive me encantou muito em você quando eu vi o vídeo de Ideia Louca. Que foi o seu sorriso. E a gente fala de o sorriso, a gente lembra o humor. E aí, Laura, a Julinha falando, foi incrível aquele dia. E aí, Laura, eu vou abrir aqui. Eu agradeço até a Raíssa, gente de São Paulo, pessoa muito gente boa que me mandou isso, meu amigo Marcelo também, que são 10 anedotas envolvendo o Papa mais engraçado de todos os tempos. É ele que eu uso como exemplo para começar a falar de humor. Porque a gente fala de vocação, de oração, e a gente pensa assim, a gente antigamente, pelo menos na época dos nossos pais, dos nossos avós, né, a gente olhava para um padre e dizia assim, nossa, é um padre. Olhava para alguém como um focolarino, uma freira, nossa, que isso? Aliás, uma freira, né? Não pode falar nada perto dela, né? Assim, eram pessoas inatingíveis, que a gente não podia apertar a mão, dar um abraço, enfim. E aí, São João 23 foi aí, segundo os estudiosos do Vaticano, né, da história da Igreja, um dos papas mais engraçados. Existem várias anedotas dele, piadas, né? E aí eu vou te mostrar aqui, ó, 2 delas. 3, peraí, deixa eu ver, 3 e 4. 3 e 4. Ele fala, perguntam para ele, né, quantas pessoas trabalham no Vaticano. E ele sabe que tem muita gente que enrola, e então ele dá uma indireta, assim, mais ou menos a metade. A outra é essa tem a do Superiora do Espírito Santo, que ele vai visitar um amigo, né, que estava internado, um sacerdote, e aí ele, enfim, fala, a mulher abre a porta e diz, Santo Padre, eu sou a Superiora do Espírito Santo. Nossa, mas que grande carreira a senhora fez, madre, eu só consegui chegar a ser vigário de Cristo. E a outra são cadê elas aqui? As Irmãs de São José. Olha só, um grupo de feiras se aproxima do Papa e informa para ele que eram Irmãs de São José. E ele fala, nossa, que bem conservadas vocês são, né? Para estarem vivas até hoje. E, enfim, Chiara fala muito do bom humor, Santa Teresinha fala de um cristão de um coração
azedo, cheio de espinhos. Eu descobri que São Felipe Neri é o padroeiro dos comediantes, assim como médicos, advogados, como professores, artistas, né? Enfim, todos têm. São Felipe Neri é o padroeiro dos comediantes. São Francisco também falava muito, era muito engraçado. E eu te pergunto, Laura, assim como o Papa Francisco falou que a identidade de Chiara falou que o distintivo de um gen é o sorriso, cabe o humor em tudo isso que a gente falou? Com certeza. Eu acho que o Eu pensei humor. que você ia mandar. Com certeza sou. Sim, vai. Adoro ataque de mim. Claro, mas o humor, ele vem também como não é uma estratégia, mas uma possibilidade de criar vínculos. Eu vejo assim. Uhum. E existe alguma situação que tenha te cativado dentro da igreja, dentro da tua vida de gen, pelo humor? Achei interessante essa pergunta. Que, não, acho que sempre quando a gente teve a oportunidade de estar fazendo os carnavais no Focolário de Belo Horizonte, não sei se você já conheceu a Ellie, uma Não, focolarina. não. Ellie, para mim, é a tradução do humor, então. Ela sempre chega, que alegria! E sempre muito bem-humorada. Eu me encanto por ela, conheço ela desde que eu era criança e vejo que não é algo que me marcou como sendo uma única passagem na questão do focolário, do gen, com o humor. Mas me recordo de muitos momentos, sempre sorridente, sempre feliz, rindo muito das nossas atividades, dos nossos teatros que a gente tinha que fazer, de apresentações de uma gente para outra, sabe? Nos nossos encontros, nos shows de talentos, sempre rindo bastante, sempre com um sorriso cheio de dentes. Massa. Deixa eu só mandar a produção tá apitando aqui no ponto, e aí eu vou falar assim para a moça que está me ajudando aqui, que é minha irmã, pode vir, viu? Só o código para ela. Trabalha com códigos, né? A gente que trabalha na mídia trabalha com códigos, e ela ainda não me apresentou, não me mandou o negócio que eu queria mostrar para você, então estou falando para ela que pode vir. Pode vir. De novo, pode vir, ver se ela entende. Laurinha, você falou nós falamos dos 3 aspectos. Eu não sei se você já viu outros quadros aqui, outros episódios, mas desde do final da primeira temporada, a gente tem um quadro aqui. Eu acho que certamente alguém vai me. Oh, coisa chata, celular chato, rapaz, toda hora me mandando anúncio Eu não tenho dinheiro para comprar. O Google, melhora a minha internet, não fica. Enfim, a gente tem um quadro chamado Arquivo Confidencial, algo que você nunca viu na televisão brasileira. Não existe isso na televisão brasileira. A gente lançou agora ele. Corretamente. E aí eu vou só. Olha a Val! Eu não acredito que a Val está aqui. Valmir Fernandes. Eu não acredito. Sucesso. A Val. Uma A Val. querida, não tenho Nossa, palavras para descrever. Ela é Val, a mais. goleira. Ela é membro da família, ela sabe o que ela é para mim. Amo muito, Val. Ela é tão importante que a gente parou, viu? Você é uma autoridade. E aí a gente tem uma vinheta, nós encomendamos, inclusive, né? Não existe isso na televisão brasileira, eu lancei agora, e eu vou soltar a vinheta para poder a gente entrar no quadro. Solta a vinheta. O Domingão destaca. Poucas vezes.
Com experiência, com competência. Só um minutinho que eu vou pedir para a pessoa do sexo feminino incluir mais as outras pessoas também, tá bom? Assim, se puder, tá? Vamos lá. Poucas vezes, com experiência, com competência e com talento, chega de forma tão sólida, tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade. Faz sentido a sua história. Esta fera. Você. Por isso, você está no arquivo confidencial. Ai, que linda! Oi, isso vai me custar alguns reais. Né? Ai, alguns meu reais, Deus! Oi! Meus irmãos. Faustão, vai para a Band. Então não tem problema mais a gente usar a vinheta dele. É a primeira vez que isso é feito na mídia brasileira. Nunca foi feito. Nunca. Olha, essa entrevista foi de encher o coração, viu? Muito bacana a experiência com os colegas da faculdade. E muito bacana, assim, né? Ter lembrado aquele dia que a gente conversou e tudo. Obrigado por ser essa pessoa aí, olha. Especialíssima. É inspirador. A menina da ideia louca. Júlia. A menina da ideia. Felipe, meu carinho por você transborda o meu coração. Eu tenho muito a agradecer sempre pela nossa conversa, pelos nossos diálogos e de forma tão carinhosa, né? E tão recíproca essa nossa troca. Você me dá licença. Pode falar, Júlia, enquanto eu estou aqui. Porque eu já chorei aqui com a abertura, né, com os feedbacks que eu recebi. Julinha, por favor. Bom, meu Deus, como definir a minha irmã, né? Uma pessoa assim extraordinária, uma menina de luz, uma bênção na minha vida. E sinto muito sua falta, viu, Laura? Não vou te mentir. Mas eu fico muito feliz. Você tá fazendo o que você gosta, com essas pessoas incríveis ao seu lado, né? Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e iluminada, que tanto amo, admiro. Você vai ser uma profissional, assim, com muita excelência, assim como o Felipe, né? Meus dois irmãos maravilhosos, que tanto amo, meus dois médicos. Ainda dá tempo de sair da saúde, hein, Júlia? E eu tô muito feliz, de verdade, por tudo que você está conquistando e já conquistou até hoje. Estarei sempre ao seu lado. Ô, Júlia, eu queria ver uma pessoa que disse que que se dirigiu a Laura como pacotinho. Será que ele pode dar uma presença? Será que eles podem falar também? Não sei, vamos ver. Vamos ver o que eles acham. Peraí, só um minuto. Aí, gente. Essa tela vai virar a grande família, Gabriel. Obrigado. É porque eu ainda não. Eu só não vou pôr a música, porque senão vai vir um ECAD aqui. Mas, Felipe, alguma pergunta a fazer à dona Laura, enquanto Júlia negocia o cachê da família Esteves aí? Espera aí, acho que eu não vou nem fazer pergunta. Olha lá na tela, ó. Ô, papai! Olha aí. Olha seu pacotinho aí. Olha seu pacotinho aí. É esse o pacotinho. Oi, papai. Tudo bem, filhinha? Olha seu pacotinho. Tudo Nossa, jóia. momento família. Olha a mamãe lá. Theo! Até o cachorrinho, cara. Que isso? Todo mundo. Tem que chamar o Faustão mesmo agora. Olá, amo vocês. Gente, obrigado pela audiência de vocês aí, viu? Imagina, nós que agradecemos o carinho com a nossa Laurinha. Ela é encantadora. Laurinha. Esse é o meu tesouro, Gabriel. Oi? É minha vida. Nossa, quem dera eu também pudesse estar perto do... Não fica assim não, que a gente está te abraçando agora. E eu sei bem como é estar distante, né? Felipe sabe bem também. Aliás, vocês estão bem pertinho, né? A minha ainda dá 4.000 quilômetros de distância, 4 dias de carro, umas 7 horas de avião. Dizem até que não existe o lugar que eu nasci, né? Mas eu tenho lá minhas dúvidas. Às vezes eu olho
na carteira de identidade, porque certidão de nascimento já não existe mais, de tão velha que está. Mas, enfim, eu entendo bem o que você sente, Laurinha. É muito difícil, a gente está longe de casa, né? A gente está longe de quem a gente ama, né? Felipe sabe muito bem disso. E, enfim, é como, assim, tem que segurar, entendeu? Amanhã a Tem gente que vai segurar. almoçar juntos. Eu não sei porque esse choro todo aí, não. Pois é. Amanhã vocês vão almoçar juntos? Então estava combinado já. Para dar audiência, o choro era para dar audiência. Subiu aqui. Exatamente. Olha, Gabriel, é passando. porque também eles são uma família incrível, assim. É super compreensível a emoção da Laurinha e de todos eles. Uma família que está Passamos no meu coração, viu? Ah, Aí Felipe, vai começar a gente fazer eu Você é chorar, que eu nosso já disse. filho Para com também, né, isso. Felipe? é Faz nossa parte dessa família. família. Poxa vida, cara. Já basta a abertura da Semana Mundo Unido eu chorando aqui, por fazendo um negócio desse jeito. Nós passamos a abertura. Eu queria só falar para o pessoal que está assistindo Império que o Comendador morre no final, então venham para cá, que aqui está mais divertido. Pode falar. Alguém ia falar aí, puxou e eu interrompi. Laura, a gente vai então para as perguntas finais. Que o Felipe vai me lembrar quais são, porque eu não lembro mais. A primeira é, Laura, você tem um santo de devoção? Santa Terezinha. Santa Terezinha, acabei de citá-la. Interessante, Laura, porque Deus vai te dar uma chance agora de você ir tomar. Tem algum lugar aí que você vai em Uberaba que você saia para comer normalmente? Assim? Ainda não, Não, por mas causa da assim, pandemia, né? existe algum lugar que a galera vá, que você ouça falar, eu vou no bar fulano de tal. Sim, sim. Qual é o nome? Bar do Roberto. Então, tu tá lá sentada no bar do Roberto, não tem ninguém, você senta e Deus te diz. Santa Terezinha chega lá e senta do outro lado da mesa. Você tem direito a fazer uma pergunta para ela. Qual seria? Ah, uma pergunta? Qual? E Mentira, ela todo vai, mundo faz várias. Todo mundo faz várias. ela vai responder? É. Deixa eu ajudar ela. A pergunta é assim: você vai querer cerveja ou gin? Depois da bebida. Eu acho que gostaria de confirmar com ela se a gente vai conseguir ela Vencer. sabe de tudo e se a gente vai conseguir chegar no final e ser motivos de muito sorriso para os nossos pais, para os meus pais. Meu Deus. Acho que seria essa a pergunta, se é isso. Nossa Senhora. Eita. Já vamos. Agora, a Laura tem 20 anos. A Laura me disse que com 13, 14, decidiu que ia ser médica. Se a Laura de 20 anos agora, depois que Santa Terezinha saiu do... Até a Bianca está chorando, que ela está falando aqui. Depois que Santa Terezinha saiu da mesa e voltou para o cantinho dela para interceder pela gente lá em cima, entrou aquela Laura de 13, 14 anos na sua frente. Está tete a tete com você. O que você diria para essa Laura? Que conselho você daria para ela? Eu diria para ela que ela é muito amada, que ela não precisa duvidar do que ela sente, que é real. E que não importa as críticas destrutivas que vão fazer sobre a aparência dela, não importa ela duvidar de Só um quem. minutinho, alguém fez crítica destrutiva, você me manda a foto que a gente tem um pessoal que faz um servicinho ali, tá? Só para... E gostaria que ela se sentisse tão amada como eu me sinto hoje.
Bom, a terceira pergunta é: existe alguém, Laura? Eu já sei até a resposta, porque deve estar entre essas 4 pessoas que estão aqui, tirando eu. Né? Mas se não tiver, você pode falar também, eles não vão ficar com raiva. Eu tenho certeza que a Júlia não vai ficar com raiva. Quem, Certo. um ser humano na face da Terra, que você admira e que você queria apertar a mão, ou não, que você admira, você queria apertar a mão, você não conhece, mas que você admira. Tá vivo? Claro. Ah, mas que eu não apertei a mão ainda? E você fica a sua escolha. Nossa. Pode ser Jesus Cristo? Porra, tu não é fraca não, hein, minha querida? Porque Só ele não Jesus. morreu, ué. Ué, não, tá, pode sim. Jesus está vivo. Sempre. Você faria alguma pergunta a ele também, então, já que a gente está falando do mestre, dos mestres? Pergunta nenhuma, só abraçar mesmo, tá lá com ele. Não tem dúvida quando você tá ao lado dele, não. Ah, tá certo. A outra, Laurinha, você já me respondeu, mas eu queria que você cantasse comigo. Eu acho que o Felipe vai gostar dessa música aqui. A família, eu não sei. Só um minutinho, eu não assino o YouTube Premium, então. Tá Essa passando porcaria. o anúncio do TikTok. Canta aí pra gente aí, canta. Nós vamos no Clube Atlético Mineiro. Eu sabia que ela que ia causar essa reação nela, então foi. Pode eu continuar. Nem inicialmente. Felipe, eu fiz isso porque eu fiz isso porque o Felipe era para pagar o cachê da produção. A gente tem que fazer essas coisas, né? Então... Eu só queria dizer também, Gabriel, porque eu não sei quem é essa produção aí que fica dando uns sopros, fica dando os palpites. Laura, eu não sei se você sabe, mas existe um time no Focolare da hashtag Eu Já Sabia, né? Então, enfim, acho que a Júlia também já, eu não sei se ela já sabe porque está no ar, está na internet. Não sabem? Ou sabem? Já sabem, né? Eu adivinhei, viu? Aviso logo que quem quiser consultas, a gente dá aí. Tem brincadeira, gente. Deus me perdoe por estar falando isso. Ele desligou a câmera de vergonha. Laurinha, a gente chegou ao final, quase 1h20. Eu sempre digo assim, ainda agora... Ops! Ixi, o Gabriel que caiu. Gente, que ótimo estar aqui, Felipe. Você está em BH? Eu estou em Belo Horizonte. Voltei. E foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu fiquei super feliz, viu, Laura? Voltei. Todos vocês. Ó, o Gabriel voltou, vou deixar ele encerrar aí. A gente conversa depois. Não. Vou dar a palavra para vocês antes da gente fazer a oração final. Laura, cara, quando eu te vi a primeira vez, eu falei, essa menina tem alguma coisa de especial, que foi no congresso, né? Cantando Ideia Louca. Mas eu não sabia que era você. Aí me vem aquela segunda-feira e me aparece uma moça de máscara. Eu lá no aeroporto de Campinas, sentado, esperando meu pai, que vinha do Acre, né? Eu morrendo de medo de pegar coronavírus, aí um monte de gente de máscara. E eu lá participando do trem de segunda. A Júlia participou daquele dia ou só você? Só eu. Participou? Só você, né? Aí, depois sumiu a menina. E veio o encontro o ajornamento do nosso regional, e veio Ideia Louca de novo. Aí eu disse, gente, essa menina tem alguma coisa, cara. E veio o aniversário do trem de segunda. E aí eu falei, cara, a gente tem que bolar o roteiro. Aí eu falei, preciso, assim, desesperadamente, loucamente, do vídeo daquela ruivinha cantando Ideia Louca.
Aí nego foi captando, né? E eu acho legal que você estava no grupo e eu pedi e você não me deu. Mas tudo bem. Eu tenho dificuldade com o WhatsApp. Essas pessoinhas aqui podem confirmar isso para É você. verdade mesmo. É verdade. Para responder Eu tenho mensagens, dificuldade com o WhatsApp. enfim. E aí acabei usando o Gen Verde, que, enfim, é uma mera imitação, né? A gente sabe qual é a versão melhor. E estava atrás. Aí você foi aparecendo no do Felipe, você foi aparecendo nos outros episódios. E aí eu falei, cara, eu tô de casa nova, vou botar a terceira temporada no ar aí, se Deus quiser. Né? E aí hoje, depois desse banho do Espírito Santo que a gente ganhou na abertura da SMU, aliás, Júlia, você viu que aquele apresentador, você viu como ele era bonito, né? Aliás, vocês viram, sim, a apresentadora. Lindo! O apresentador da SMU era bonito, rapaz. Aquele rapaz, ele é um advogado bom, ele. Se precisar, vocês contratam ele. E aí eu falei, não, tem que chamar. Ela tem que estar presente. Felipe Anastácio me deu a dica e disse, é nela. E aí, passado aquele nosso encontro, né, eu fui e disse, agora eu vou fisgar. É o momento. E aí se aceitou de pronto. Cara, eu fiquei Gabriel, muito feliz e eu te agradeço. Fala, meu filho. Eu fiquei sabendo que o Brasil tá lançando uma hashtag aí, Júlia Esteves no OHV, hein? Não, apoiadíssimo. Júlia Esteves, aliás, o casal. Não, porque já me responderam aqui dizendo que são tímidos e tal, mas esse negócio de mineiro, de que mineiro é tímido, isso é papo, né? Enfim. A gente vai negociar aí o cachê da família depois, né? Porque eu venho de uma segunda temporada onde eu tive que pagar em euro, em mate e em Coca-Cola. Pessoal que gosta aí. Mas, Laurinha, muito obrigado, cara. Teu sorriso é uma coisa assim que não posso falar, porque também vai desmonetizar a live, ou vão tirar o vídeo do ar, mas é contagiante, e você já imaginou a palavra que eu ia falar, desculpem os pais, mas é muito bonito. Eu agradeço demais a você ter, assim, e eu vou embarcar na onda desse doido para ver qual vai ser. Eu que agradeço, Gabriel. Quando você lançou a ideia do seu podcast lá no Spotify, lá no nosso grupo do Gen Brasil, foi uma das primeiras pessoas. Sim, já tá lá seguindo, achei muito bacana a ideia. Eu acho que realmente, em um momento onde a juventude migrou totalmente para as plataformas digitais, eu acho que é uma forma belíssima da gente estar alcançando, sabe? E tá muito atual. Eu, por exemplo, sou muito leiga na informática, então te agradeço por criar esse espaço realmente para a gente estar abordando sobre assuntos tão interessantes e tão necessários para a juventude. Então, muito obrigada mesmo. Bacana demais. Algum depoimento aí a mais, antes da gente fazer a oração? E antes eu quero fazer uma pergunta, hein? Quem é que de fato manda? É o Theo, é a Laura ou é a Júlia? É a mamãe. Acertou. Eu queria então lhe fazer uma pergunta. A última palavra é como meu avô disse, depois de 60 anos de casado. Meu filho, aprenda, a última palavra é sempre sim, senhora. Que a minha namorada está vendo também aqui, ó. Obrigado por o senhor falar isso, viu? O senhor sabe como o senhor me complicou, brincadeira. Eu não estou namorando, não, mas a ex deve estar achando ótimo esse negócio agora. Algum depoimento, gente, que vocês queiram falar para essa moça? Felipe. Produção, por favor. Ele empurra o Felipe. Claro. Está aqui, está sendo pago para isso. É altamente pago, você nem imagina. Não, mas para mim foi, né, mais uma alegria, né, de ter acompanhado, de poder estar aqui no final, de poder, não só com a Laurinha, mas com a família toda, de poder conversar com vocês, de estar dividindo essa mesma tela, essa mesma sala. E eu sempre disse, né, a Laurinha é especial, assim, uma pessoa iluminada, que dá orgulho, assim, da gente saber que tem a trajetória que tem.
Então, super obrigado a você, super obrigado à sua família por ter dado para a sociedade esse presente. E olha, eu como profissional, como médico, acho que, assim, Lá vem. é um orgulho, né, ter uma colega como você. Que você venha logo, que forme logo e que venha logo atuar, passa para o lado de cá, porque tem muito paciente precisando de gente boa, assim. Estou muito empolgada para podermos atuarmos juntos, Felipe, com certeza. Na Isso Anastácio aí. Dó. Na Anastácio Dó. Diga-se de passar. Júlia. Passo a palavra para essa família do coração aí, né? Ô, Júlia, o que você tem a dizer sobre a sua irmã mais velha? Pode falar. Assim, que ela é bonita, que você respeita, que você obedece, tudo que a gente... Eu botei gente, no ar para meu irmão ouvir. Quem sabe ela não aprende também. Bom, minha irmã ela é extraordinária, né? Uma pessoa muito simpática, meiga, que sempre está disposta para escutar e ajudar o próximo, né? E sempre está praticando, na verdade, a unidade. E eu amo demais essa minha ruivinha maravilhosa, né? Que Deus, Nossa Senhora, Santa Terezinha, Kiara, continue te abençoando, iluminando, guiando os seus caminhos, né? E todo sucesso para você, porque você merece o mundo. E muito obrigada, Gabriel, pelo convite. Depois vai ter o inverso aí. Eu não sei se... Né? A hashtag. Ixi, vou chorar horrores. Depois vai ter o inverso. Acabei de receber o telefonema do prefeito Alexandre Calil, ele vai lhe mandar uma camisa do Atlético, Laura, como presente aqui. Não, mas se bem que eu tô de casa nova, né? Vai ser bom para ajudar a limpar, que tá sujando bastante. Isso. Brincadeira. Piadinha. Laurinha, a gente sempre encerra com o Pai Nosso, com a Ave Maria. Então eu peço para você puxar e aí Julinha responde, né, a metade do Pai Nosso e eu respondo a metade da Ave Maria. Certamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Maria, Mãe da Unidade, rogai por nós. Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A quem nos assistiu, muito obrigado. Vocês não saem, senão eu pago o mico sozinho, então... Ele já sabe o esquema. A quem nos assistiu, muito obrigado. Ao Felipe, muito obrigado. A Júlia e aí eu esqueci o nome deles. A dona Luciano e Silvânia. As Luciano e Silvana, muito obrigado. A quem também assiste, eu já disse muito obrigado. Terça-feira a gente volta com a terceira temporada, se Deus quiser. Se não é na quarta, se não é na quinta, é na sexta, ou então a gente não volta mais, aí Deus vai saber. Laura, um grande abraço, eu espero que essa pandemia acabe, que venha a tal vacina e que eu possa ir a Uberaba também, mas Uberaba, os dois. Fazer skincare. Não, fazer skincare já está querendo demais também, né? Vamos parar aí para te dar um abraço e para você cantar a Ideia Louca na minha frente, porque... Com certeza. Nós vamos realizar um sonho. Enfim. Combinadíssimo, então. Muito obrigada, gente. Um beijo a todo mundo que nos assistiu. Um beijo a todos. E quem vai ouvir, tá? Aviso a vocês todos, principalmente a família, que amanhã, ou quando eu me lembrar, provavelmente amanhã, vai estar no Spotify, no Google Podcasts, ou em qualquer ferramenta que vocês acharem no Android aí, no iPhone. Podcast, aí procura lá Oração Boa Invocação, vai estar a Laurinha e a família toda. Um abraço para quem assistiu, um beijo, Val, também, que está aí com a gente. E beijo Bianca a também. todos.
Muito obrigada, gente. Amei estar aqui. Encerrando